Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tá meio cedo, assim, para vir partir o pão, mas eu queria aproveitar o gancho, tanto da oração do irmão, como dessa canção que nós cantamos, que, que canta, né? É, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. E eu queria falar um pouco sobre a justiça do nosso Senhor. É algo muito presente ao longo das Escrituras, sobre justiça. Porque, assim, é, toda... Eu não sei se os irmãos sabem o que significa essa palavra, cosmovisão. Cosmovisão seria uma visão de mundo. É uma lente que as pessoas colocam para enxergar melhor as coisas que acontecem no mundo. Então, em diversas religiões, em diversas ideologias políticas, nós temos cosmovisões diferentes. E então, as pessoas que são do Islã, por exemplo, que nós ficamos assustados com a forma como elas se entregam e se sacrificam naqueles atentados em prol da sua religião. Isso tudo é porque eles têm uma cosmovisão que para eles aquilo é plenamente justificável e satisfatório. E para nós, se para muitas pessoas do mundo, nós somos loucos e tolos por vivermos uma vida que abdica dos prazeres da carne para viver em prol do serviço de um Senhor a quem nós não vemos, isso é plenamente justificável e faz todo sentido a partir da cosmovisão, dessa visão que as Escrituras nos apresentam. E eu estava falando sobre justiça, né? E por que eu fiz toda essa introdução? Em cada tipo de visão de mundo, nós temos uma visão diferente de justiça. Nós temos uma percepção diferente do que é justiça. Se a gente for olhar hoje em dia, assim, a visão do mundo, nós temos uma visão de justiça bem relativa. Para o mundo, na verdade, todos os preceitos morais hoje em dia têm sido relativizados. Para o mundo, todas as questões morais, então, sejam questões do que é o mal, do que é iniquidade. Para o mundo, isso tudo é relativo e não há nenhum padrão que sustente isso. Então, hoje, justiça é algo completamente questionável. Mas se a gente for olhar a partir de outras perspectivas, e aí a gente pode olhar numa perspectiva que é a grega, né? Que é daquelas pessoas que acreditavam lá muitos anos atrás na mitologia grega, como sinal, como um padrão de justiça, existia uma divindade chamada Temis nessa mitologia, nessa falsa religião. Existia uma divindade chamada Temis. E os irmãos provavelmente já viram uma imagem dessa Temis. Se alguém já viu uma foto do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, provavelmente você já viu essa imagem, porque na frente tem uma estátua, que é uma mulher com os olhos vendados, uma espada erguida e uma balança na outra mão. Isso tinha um significado forte lá para os gregos e na justiça do mundo, né?
nos tribunais pelo mundo inteiro se adotou essa imagem como um símbolo de justiça, porque a justiça ela é cega, então ela não vê a quem ela está julgando, não importa se é uma pessoa mais chegada a mim ou se é alguém que eu não gosto. Ela tem uma balança na mão para poder identificar se houve um desequilíbrio e ela tem uma espada para corrigir esse desequilíbrio. E assim, eu queria convidar os irmãos a pensar por essa perspectiva, que é uma perspectiva que não é bíblica, mas eu queria convidar os irmãos a pensar nessa perspectiva a partir do que as Escrituras nos apresentam. O Senhor, Ele criou esse mundo, o Senhor colocou a humanidade nesse mundo, e o Senhor nos criou e nos colocou nesse mundo, e nós ofendemos ao Senhor. Então houve um desequilíbrio no que diz respeito à justiça. E a única coisa que poderia satisfazer esse desequilíbrio que foi feito é a morte. Nós precisávamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisávamos morrer, porque nós não ofendemos a qualquer um. A nossa ofensa não foi um contra os outros. Eu não ofendi o Pablo e por isso eu precisaria morrer. Eu não ofendi o Marcelo e por isso eu precisaria morrer. A minha ofensa, ela foi contra o Criador deste mundo, contra o Rei de todo esse universo. E essa balança que eu disse, ela precisava ser reequilibrada. E eu me pego sempre impactado com o texto de Romanos, quando Paulo fala sobre justiça. Porque em qualquer outra religião, em qualquer outra visão de mundo, não existe uma apresentação tão bonita do que seja a graça. Não existe não existe um Deus que entregou o seu próprio filho para satisfazer o pecado que foi contra ele próprio. Se nós vemos os relatos de mitos gregos, de outras religiões, esse reequilíbrio ele é buscado a qualquer custo. E não existe uma demonstração de graça tão perfeita. O Pablo sempre dá o exemplo, ele já deu o exemplo algumas vezes, daquele mercado dos deuses, né? E que é muito precioso, que tipo, poxa, eu vou buscar um Deus para eu servir. Moloque busca que eu sacrifique o meu filho. Mamon exige que eu entregue todo o meu tempo e toda a minha disposição para que eu possa ser rico. E o nosso Deus, ele entrega o seu próprio filho para que nós sejamos livres, para que nós sejamos justificados. E aí a gente pensa assim, é algo tão injusto, né, que nós sejamos salvos depois de tudo que nós fizemos. É algo tão assim, nessa concepção humana, assim, bem matemática do que é justiça, é tão injusto que todos nós sejamos perdoados pela ofensa que praticamos contra o nosso Senhor. Então eu gostaria de convidar os irmãos a ler Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e nós estamos completamente necessitados da graça e da glória do nosso Deus. O Senhor, Ele nos deu a lei lá com Moisés. E não há um sequer que consiga cumprir plenamente a lei. Para a lei, todos nós deveríamos morrer. E o Senhor, e Paulo continua dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, então poderíamos olhar para Deus como um juiz iníquo? Poderíamos olhar a Deus como um juiz que fecha os olhos para quem ele gosta e não executa a sua justiça contra aqueles que ele tem a sua preferência? Nós poderíamos pensar que o nosso Deus, ele de alguma forma, ele trata como relativa a sua justiça? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O Senhor, ele não é um juiz iníquo. A justiça do Senhor precisava ser satisfeita. Essa balança que eu propus a imagem para os irmãos, ela precisava ser reequilibrada. Mas o Senhor, para que ele não nos sacrificasse a nós mesmos, ele sacrificou ao seu próprio Filho. E o sangue do nosso Senhor Jesus nos serviu como uma veste de justiça. Ele nos deu um manto de justiça para que pudéssemos sermos justificados. E essa é a preciosidade dessa mesa, irmãos. Porque isso aqui seria só um cálice, isso aqui seria só um pão, se não fosse a obra do Senhor Jesus. Isso aqui seria vazio, se não fosse a obra do nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que não merecemos fazer memória do sacrifício do Senhor Jesus. Não merecemos a graça do nosso Deus. Nós não merecemos o favor que Ele nos fez. Mas o Senhor, na sua graça tão grandiosa, Ele entregou o seu Filho amado e Ele fez justiça a partir do seu próprio Filho. O Senhor fez justiça a partir do seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser chamados filhos dele. Então, vamos partir o pão essa manhã, irmãos, com isso em mente. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos quem ofendeu ao nosso Deus. E nós precisamos da graça do Senhor Jesus para poder alcançar a Deus. E o Senhor nos entregou o Senhor Jesus. E hoje nós, nesse memorial, nós manifestamos a nossa gratidão e a necessidade que temos de todos os dias nos lembrarmos da obra redentora do Senhor Jesus e agradecer porque Ele nos justificou.
Senhor, nós agradecemos pela justiça que há no Senhor Jesus. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor não é um juiz iníquo e a justiça que o Senhor nos apresenta nas Escrituras, ela não é vazia, ela não é relativa. O Senhor não deixou impune os nossos pecados, mas o Senhor castigou ao nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz. É por causa do Senhor Jesus que hoje nós podemos nós podemos dizer que nós te veremos e nós viveremos a eternidade com o Senhor e contemplaremos a sua glória, porque pelas nossas obras nós jamais mereceríamos isso, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que nessa manhã abra os nossos corações para sermos impactados pela mensagem da obra do Senhor Jesus. E é no nome desse nosso amado Salvador que nós oramos, ó Pai. Amém. E poderíamos cantar, então, com isso em mente, Jesus, Justiça de Deus?